Em 1917, 3 crianças camponesas, em uma pequena aldeia de Portugal, receberam 3 segredos que mudariam o curso da história mundial. 2 desses segredos foram revelados ao público décadas depois. Mas o terceiro ficou trancado nos cofres mais secretos do Vaticano por 83 anos. O que estava escrito naquelas páginas que fizeram papas tremerem? Por que a Igreja Católica guardou esse segredo com tanto zelo? E o que finalmente foi revelado quando as portas daquele cofre se abriram no ano 2000? Esta é a história de Fátima, uma história de fé, mistério e profecias que atravessaram um século inteiro. Portugal, 13 de maio de 1917. O mundo estava em chamas. A Primeira Guerra Mundial devastava a Europa. Milhões de soldados morriam nas trincheiras. Impérios caíam. Revoluções explodiam. E em meio a todo esse caos, em uma pequena aldeia chamada Fátima, 3 crianças camponesas estavam prestes a testemunhar algo que ninguém poderia imaginar. Lúcia dos Santos tinha apenas 10 anos. Seus primos, Francisco e Jacinta Marto, tinham 9 e 7 anos, respectivamente. Eram crianças simples, analfabetas, que passavam os dias cuidando de ovelhas nos campos áridos de Portugal. Nada em suas vidas indicava que eles estavam prestes a se tornar testemunhas de um dos eventos mais extraordinários da história religiosa moderna. Naquela manhã de maio, as 3 crianças levaram suas ovelhas para pastar em um lugar chamado Cova da Iria. Era um local isolado, cercado por carvalhos e pedras. O sol brilhava forte no céu azul. Tudo parecia absolutamente normal. Até que um clarão de luz rasgou o céu. As crianças ficaram paralisadas. O que era aquilo? Um relâmpago? Mas não havia nuvens. O céu estava completamente limpo. Assustadas, elas começaram a juntar as ovelhas para voltar para casa. Foi então que viram. Sobre um pequeno carvalho, a poucos metros de distância, estava uma figura luminosa. Uma mulher vestida de branco, mais brilhante que o sol, mas que não machucava os olhos ao olhar. Seus pés descansavam delicadamente sobre as folhas da árvore. Suas mãos estavam unidas em oração. E seu rosto irradiava uma beleza e uma paz que as crianças jamais tinham visto. Não tenham medo, disse a senhora com uma voz suave. Eu não vou fazer mal a vocês. Lúcia, a mais velha, conseguiu reunir coragem para perguntar: de onde a senhora vem? Eu venho do céu, respondeu a figura luminosa. As crianças ficaram em silêncio, tremendo. A senhora então fez um pedido que mudaria suas vidas para sempre. Eu vim pedir que vocês venham aqui no dia 13 de cada mês, durante 6 meses seguidos, à mesma hora. Depois eu direi quem sou e o que quero, e voltarei aqui uma 7ª vez. Antes de desaparecer em uma luz cegante, a senhora fez uma pergunta que ecoaria pelos próximos 100 anos. Vocês querem oferecer-se a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-lhes, em reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? As 3 crianças, sem entender completamente o peso daquelas palavras, responderam: sim, queremos. E assim começou uma série de aparições que atrairia a atenção do mundo inteiro. Quando as crianças voltaram para casa e contaram o que tinham visto, a reação foi imediata e brutal. Seus pais não acreditaram. Os vizinhos zombaram. O pároco local ficou desconfiado. Isso pode ser obra do demônio, ele disse, plantando medo no coração das famílias. Mas as crianças não mudaram suas histórias. Elas insistiram. Tinham visto uma senhora do céu, e ela voltaria no dia 13 do próximo mês. Junho chegou, dia 13. As crianças voltaram à Cova da Iria. Desta vez, algumas pessoas curiosas as acompanharam. Queriam ver se aquilo era verdade ou se as crianças estavam mentindo. E a senhora apareceu novamente.
Apenas as crianças podiam vê-la e ouvi-la. As outras pessoas presentes não viram nada, mas testemunharam algo estranho. As crianças ficaram em êxtase, conversando com alguém invisível. Seus rostos mudaram. Uma luz diferente brilhava em seus olhos. A senhora repetiu seu pedido, que as crianças voltassem todo dia 13. Então ela fez uma revelação perturbadora. Francisco e Jacinta, eu os levarei em breve para o céu. Mas você, Lúcia, ficará aqui mais tempo. Jesus quer usar você para me fazer conhecida e amada. As aparições continuaram. Julho, agosto, com um atraso, porque as crianças foram presas pelas autoridades que tentavam fazê-las confessar que estavam mentindo. Setembro. A cada mês, mais pessoas vinham. Dezenas, centenas, milhares. E foi em julho de 1917 que aconteceu o momento mais importante para a nossa história. Naquele dia 13 de julho, a senhora revelou às 3 crianças aquilo que ficaria conhecido como os 3 segredos de Fátima. O primeiro segredo foi uma visão aterrorizante. A senhora abriu suas mãos e um raio de luz penetrou a terra. As crianças viram o inferno. Elas descreveram depois um mar de fogo onde almas humanas, como brasas transparentes, flutuavam em meio a chamas e fumaça. Gritos de dor e desespero enchiam aquele lugar horrível. Demônios em formas assustadoras circulavam entre as almas condenadas. As crianças ficaram apavoradas. Jacinta, a mais nova, gritou de terror, mas a senhora as consolou. Vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. O segundo segredo foi uma profecia política e espiritual. A senhora disse: a guerra vai acabar em breve. Ela se referia à Primeira Guerra Mundial, que de fato terminaria em 1918. Mas se as pessoas não pararem de ofender a Deus, uma guerra ainda pior começará no reinado do próximo Papa. As crianças não entendiam de papas ou de política internacional. Mas a profecia era clara. Se a humanidade não se convertesse, uma guerra ainda mais terrível viria. E veio. A Segunda Guerra Mundial começou exatamente durante o pontificado de Pio XI, o Papa seguinte, em 1939. Milhões de mortos, holocausto, bombas atômicas. A profecia se cumpriu com precisão assustadora. A senhora também pediu a consagração da Rússia ao seu imaculado coração. Se não fizerem isso, ela alertou, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Em 1917, a Rússia ainda era um império. Poucos meses depois, a Revolução Bolchevique instaurou o comunismo ateu, que perseguiria cristãos e espalharia sua ideologia por meio mundo durante décadas. Mais uma profecia cumprida. Zetes. Mas então veio o terceiro segredo. E aqui a história muda completamente de tom. A senhora revelou algo às crianças, algo que as deixou pálidas, algo que Lúcia, anos depois, escreveria em um papel lacrado, algo que seria entregue ao Vaticano com instruções específicas. Só poderia ser aberto em 1960 ou na morte de Lúcia, o que viesse primeiro. O que estava naquele papel? As crianças nunca disseram. Lúcia guardou o segredo por toda a sua vida. Quando perguntavam sobre o terceiro segredo, ela desviava o olhar e dizia: não posso falar sobre isso. As aparições continuaram até outubro de 1917. No dia 13 de outubro, a senhora prometeu fazer um milagre para que todos acreditassem, e ela cumpriu. 70.000 pessoas se reuniram na cova da Iria naquele dia. Estava chovendo torrencialmente. O chão era um lamaçal. As pessoas estavam encharcadas, céticas, muitas zombando. Mas então, exatamente ao meio-dia, a chuva parou. As nuvens se abriram e o sol começou a dançar.
Testemunhas descreveram o sol girando sobre si mesmo, lançando raios de luz colorida em todas as direções. Depois, ele pareceu se desprender do céu e cair em direção à terra. As pessoas gritaram pensando que era o fim do mundo. Muitos caíram de joelhos, pedindo perdão por seus pecados. E então, tão repentinamente quanto começou, o fenômeno parou. O sol voltou ao seu lugar. E algo impossível aconteceu. As roupas das 70 mil pessoas, que estavam completamente encharcadas, estavam secas. O chão lamacento estava seco. Jornais da época, incluindo jornais seculares e até anticlericais, documentaram o evento. Fotógrafos capturaram a multidão olhando para o céu. Cientistas tentaram explicar e falharam. O milagre do Sol de Fátima permanece, até hoje, um dos fenômenos mais bem documentados e inexplicáveis da história moderna. Mas voltemos às crianças. A senhora tinha dito que levaria Francisco e Jacinta para o céu em breve, e ela cumpriu sua palavra de forma dolorosa. Em 1918, uma pandemia de gripe espanhola varreu o mundo, matando milhões. Francisco adoeceu. Ele tinha apenas 10 anos. Durante sua doença, ele dizia que via a Senhora do Céu, que vinha visitá-lo. Ele morreu em 4 de abril de 1919, com um sorriso no rosto. Jacinta também adoeceu. Primeiro gripe, depois uma infecção pulmonar grave. Ela sofreu terrivelmente, mas dizia que estava oferecendo seus sofrimentos pela conversão dos pecadores, como a senhora tinha pedido. Ela morreu em 20 de fevereiro de 1920, com apenas 9 anos de idade. Seus corpos, exumados anos depois, foram encontrados incorruptos, um fenômeno associado a santos na tradição católica. Lúcia ficou. Como a senhora tinha dito, ela permaneceria na terra por muito mais tempo. Ela se tornou freira, viveu em conventos isolados, escreveu suas memórias sobre as aparições e guardou o terceiro segredo. Em 1943, o bispo de Leiria ordenou que Lúcia escrevesse o terceiro segredo. Ela resistiu. Disse que não tinha permissão da Senhora do Céu para revelá-lo ainda. Mas em 1944, gravemente doente e temendo morrer sem cumprir a ordem, ela finalmente escreveu. Ela pegou um papel, escreveu em português, lacrou o envelope e entregou ao bispo com uma instrução clara da própria Virgem Maria. Este envelope só pode ser aberto em 1960 ou na minha morte, o que acontecer primeiro. Por que 1960? Lúcia nunca explicou. Alguns especularam que seria porque em 1960 o conteúdo faria mais sentido. Outros achavam que era porque em 1960 o mundo estaria pronto para ouvir. O envelope foi guardado. Primeiro no Bispado de Leiria. Depois, em 1957, foi transferido para o Vaticano, para os arquivos secretos do Santo Ofício. E ali ficou, trancado, guardado, secreto. 1960 chegou, o mundo inteiro esperava. Jornais especulavam, católicos rezavam, curiosos aguardavam. O que diria o terceiro segredo? Mas o Vaticano permaneceu em silêncio. O Papa João XXIII leu o conteúdo e decidiu não revelar. Ele ordenou que o envelope fosse lacrado novamente e guardado. Por quê? O que ele viu naquelas páginas que o fez tomar essa decisão? O Vaticano emitiu um comunicado vago. O terceiro segredo não será revelado. Provavelmente nunca será revelado. O mundo entrou em choque. Teorias da conspiração explodiram. O que estava escrito ali seria sobre o fim do mundo, sobre uma apostasia na igreja, sobre uma guerra nuclear, sobre a identidade do anticristo. Os anos passaram. Papa Paulo VI leu o segredo, não revelou. Papa João Paulo I leu o segredo. Morreu misteriosamente 33 dias depois de se tornar Papa, sem revelar nada. E então veio João Paulo II. Em 13 de maio de 1981, exatamente 64 anos após a primeira aparição de Fátima, o Papa João Paulo II estava na Praça de São Pedro, acenando para a multidão.
De repente, tiros ecoaram. O Papa caiu, baleado. Um terrorista turco chamado Mehmet Ali Aka tinha atirado a queima-roupa. Uma bala perfurou o abdômen do Papa, passando a centímetros de sua artéria principal. Se tivesse acertado ali, ele teria morrido instantaneamente. Mas João Paulo II sobreviveu. E ele atribuiu sua sobrevivência à intervenção direta de Nossa Senhora de Fátima. Ele disse: foi uma mão materna que guiou a trajetória da bala. Depois de se recuperar, João Paulo II pediu para ler o terceiro segredo. E quando leu, ele ficou pálido. Porque o segredo falava exatamente sobre isso: um papa vestido de branco sendo atacado e quase morto. Mas mesmo assim, João Paulo II não revelou o segredo imediatamente. Ele esperou, guardou, refletiu e o mundo continuou especulando. O que mais estava naquele papel? Só o atentado ao Papa? Ou havia algo mais? Algo que a Igreja ainda não estava pronta para revelar? As teorias se multiplicaram, livros foram escritos, documentários foram feitos. Alguns diziam que o segredo falava sobre a apostasia de cardeais. Outros sobre uma crise terrível na Igreja. Outros ainda sobre o fim dos tempos. Lúcia, a única vidente sobrevivente, permaneceu em silêncio. Ela vivia reclusa em um convento em Coimbra, Portugal. Raramente dava entrevistas, e quando perguntavam sobre o terceiro segredo, ela simplesmente dizia: quando chegar a hora, será revelado. E então, no ano 2000, a hora chegou. No dia 13 de maio de 2000, exatamente 83 anos após a primeira aparição, o Vaticano finalmente anunciou: o terceiro segredo de Fátima seria revelado ao mundo. O cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, subiu ao altar em Fátima, diante de milhares de peregrinos e câmeras de TV do mundo inteiro. E ele começou a ler. 13 de maio de 2000, Fátima, Portugal. O cardeal Ângelo Sodano estava diante de uma multidão ansiosa. Câmeras de televisão do mundo inteiro transmitiam ao vivo. Depois de 83 anos de silêncio, o Vaticano finalmente revelaria o terceiro segredo. Mas antes de entender o que foi revelado naquele dia, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender por que esse segredo foi guardado por tanto tempo e o que aconteceu durante essas 8 décadas de mistério. Porque a história do terceiro segredo de Fátima não é apenas sobre o que estava escrito naquele papel. É sobre o peso que esse segredo carregou, sobre os papas que o leram e tremeram, sobre as especulações que quase rasgaram a Igreja ao meio, e sobre uma freira portuguesa que levou esse fardo até o fim de sua vida. Vamos começar em 1944, quando irmã Lúcia finalmente escreveu o segredo. Lúcia tinha 37 anos. Ela vivia em um convento em Tui, na Espanha, longe dos olhos do mundo. Desde as aparições de 1917, sua vida tinha sido marcada por sofrimento e solidão. Ela tinha visto seus 2 primos morrerem jovens. Tinha sido ridicularizada, interrogada, duvidada. Mas ela nunca mudou sua história. Em 1943, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, ordenou que Lúcia escrevesse tudo sobre as aparições, incluindo o terceiro segredo. Mas Lúcia resistiu. Ela disse que não tinha permissão da Virgem Maria para revelar aquilo ainda. O bispo insistiu. Lúcia adoeceu gravemente com pleurisia. Os médicos achavam que ela morreria. Foi então que ela teve uma nova aparição. A Virgem Maria lhe disse: escreva, mas coloque uma condição. Só pode ser aberto em 1960, ou na sua morte, o que acontecer primeiro. Em janeiro de 1944, Lúcia pegou papel e caneta e escreveu. Ela escreveu em português, 4 páginas manuscritas, letra pequena, apertada. Quando terminou, ela lacrou o envelope. Não mostrou para ninguém. Entregou ao bispo com as instruções da Virgem, e o envelope foi guardado. Primeiro ficou no bispado de Leiria, em um cofre trancado.
Depois, em 1957, foi transferido para Roma, para os arquivos secretos do Santo Ofício, no Vaticano. Ali, junto com documentos de inquisições medievais, de julgamentos de hereges, de segredos papais milenares, estava o envelope lacrado de Fátima. E o mundo esperava. Por que 1960? Essa pergunta atormentou católicos e curiosos por décadas. Lúcia nunca explicou completamente. Ela apenas disse: em 1960, o segredo ficará mais claro. Alguns teólogos especularam que seria porque em 1960 o mundo estaria em uma encruzilhada espiritual. Outros achavam que tinha relação com o Concílio Vaticano II, que começaria em 1962. Outros ainda acreditavam que em 1960 aconteceria algum evento profetizado no segredo. Mas 1960 chegou e nada aconteceu. O Papa João XXIII, conhecido como o Papa Bom, abriu o envelope. Ele leu e seu rosto mudou. Testemunhas disseram que ele ficou visivelmente perturbado. Ele chamou alguns cardeais de confiança. Eles leram também. E então, João XXIII tomou uma decisão que chocaria o mundo. Ele ordenou que o envelope fosse lacrado novamente e guardado. E emitiu um comunicado oficial. O terceiro segredo de Fátima não será revelado. Provavelmente nunca será revelado. Não se refere aos nossos tempos. A reação foi explosiva. Católicos devotos ficaram furiosos. Como assim não será revelado? A Virgem Maria disse para abrir em 1960. Jornais especularam. Teorias da conspiração nasceram. O que estava naquele papel, que era tão terrível que nem o Papa tinha coragem de revelar? As especulações se multiplicaram como fogo em palha seca. Alguns diziam que o segredo falava sobre o fim do mundo, que uma guerra nuclear destruiria a humanidade, que o anticristo já estava entre nós, que a Igreja Católica seria destruída por dentro. Outros acreditavam que o segredo revelava uma apostasia massiva dentro da Igreja, que cardeais e bispos abandonariam a fé, que heresias se espalhariam, que o próprio Vaticano seria infiltrado por inimigos. Havia até quem dissesse que o segredo falava sobre um papa impostor, um falso papa que enganaria os fiéis. E o Vaticano permanecia em silêncio. Lúcia, a única pessoa viva que conhecia o segredo, não falava. Ela vivia reclusa em um convento carmelita em Coimbra, Portugal. Raramente dava entrevistas. Quando jornalistas conseguiam chegar até ela, ela simplesmente dizia: "Eu escrevi o que a Virgem me mandou escrever. O resto está nas mãos da Igreja." Os anos passaram. Papa Paulo VI assumiu em 1963. Ele também leu o segredo. E também decidiu não revelar. Ele disse em particular a alguns cardeais: "O conteúdo do segredo não muda nada. Não há razão para publicá-lo." Mas se não mudava nada, por que não publicar? A contradição alimentava ainda mais as teorias. Em 1978, algo extraordinário aconteceu. O Papa João Paulo I, que tinha acabado de ser eleito, pediu para ler o terceiro segredo. Ele leu. E 33 dias depois, morreu misteriosamente durante a noite. A morte de João Paulo I nunca foi completamente explicada. O Vaticano disse que foi um ataque cardíaco, mas não houve autópsia, não houve investigação aprofundada. E o fato de ele ter morrido logo após ler o segredo alimentou uma das teorias da conspiração mais persistentes da história moderna. Será que ele viu algo no segredo que o matou? Será que ele planejava revelar e foi silenciado? Ou foi apenas uma coincidência trágica? Nunca saberemos. E então veio Karol Wojtyła, o Papa polonês que se tornaria João Paulo II. João Paulo II assumiu o papado em outubro de 1978. Ele era jovem, carismático, destemido, tinha enfrentado o comunismo na Polônia, tinha sobrevivido à opressão soviética. Era um homem que não tinha medo de desafios, mas ele ainda não tinha lido o terceiro segredo. Isso mudou em 13 de maio de 1981.
Naquele dia, João Paulo II estava na Praça de São Pedro, em seu papamóvel aberto, acenando para milhares de peregrinos. Era exatamente o aniversário de 64 anos da primeira aparição de Fátima. O Papa estava feliz, sorrindo, abençoando as pessoas. E então, às 17h17, tiros ecoaram pela praça. Mehmet Ali Aka, um terrorista turco de 23 anos, tinha sacado uma pistola Browning 9mm e atirado a queima-roupa no Papa. 2 balas atingiram João Paulo II. Uma perfurou seu abdômen, atravessando seu intestino e cólon. A outra atingiu seu braço. O Papa caiu no papamóvel. Sangue jorrava. Ele murmurou: "Maria, minha mãe, Maria, minha mãe." Ele foi levado às pressas para o hospital. Os médicos disseram depois que foi um milagre ele ter sobrevivido. A bala passou a milímetros de sua artéria aorta. Se tivesse acertado ali, ele teria morrido em segundos. Não haveria tempo nem para chegar ao hospital, mas a bala desviou por centímetros. Como se uma mão invisível tivesse guiado sua trajetória. João Paulo II passou 5 horas em cirurgia. Ele perdeu 3/4 de seu sangue, mas sobreviveu. E quando ele acordou, a primeira coisa que ele perguntou foi: "Que dia é hoje?" 13 de maio, santidade. João Paulo II fechou os olhos. Ele sabia, não era coincidência. A Virgem de Fátima tinha salvado sua vida no aniversário de sua primeira aparição. Meses depois, quando se recuperou, João Paulo II pediu para ler o terceiro segredo de Fátima. E quando leu, ele ficou pálido. Porque o segredo descrevia exatamente o que tinha acontecido com ele. Um papa vestido de branco, caminhando entre multidões. Tiros, queda, sangue. João Paulo II não teve dúvidas. O terceiro segredo falava sobre o atentado contra sua vida. E a Virgem Maria tinha intercedido para salvá-lo. Ele guardou a bala que quase o matou. E em 1982, viajou pessoalmente a Fátima para agradecer. Ele mandou engastar aquela bala na coroa da estátua de Nossa Senhora de Fátima. Ela está lá até hoje. Mas mesmo depois de tudo isso, João Paulo II não revelou o segredo imediatamente. Ele esperou. Por quê? Alguns dizem que ele queria ter certeza absoluta da interpretação. Outros acham que ele estava esperando o momento certo. E outros ainda acreditam que havia mais no segredo do que apenas o atentado. Porque se o segredo falava só sobre o atentado de 1981, por que o Vaticano tinha guardado desde 1960? Por que João 23 tinha ficado tão perturbado? Por que Paulo VI tinha dito que não mudava nada? Havia algo mais. Tinha que haver. E o mundo continuava especulando. Nos anos 80 e 90, dezenas de livros foram publicados sobre o terceiro segredo. Alguns eram sérios, escritos por teólogos respeitados. Outros eram sensacionalistas, cheios de teorias absurdas. Mas todos tinham uma coisa em comum. Ninguém sabia ao certo o que estava escrito naquele papel. Lúcia continuava viva, mas em silêncio. Ela tinha agora mais de 80 anos. Vivia reclusa, rezando, escrevendo ocasionalmente cartas para o Vaticano, mas nunca falava publicamente sobre o segredo, até que em 1989 algo interessante aconteceu. Um jornalista conseguiu uma entrevista breve com Lúcia, e ele fez a pergunta que todos queriam fazer. Irmã Lúcia, o terceiro segredo já se cumpriu. Lúcia olhou para ele com seus olhos cansados e disse algo enigmático. Sim e não. Parte dele já se cumpriu, mas há coisas que ainda estão por vir. Essa resposta só aumentou o mistério. Parte se cumpriu, o atentado ao Papa e o que ainda estava por vir. Os anos 90 passaram. O mundo mudou. A União Soviética caiu. O comunismo colapsou. A Guerra Fria terminou. E muitos católicos viram nisso o cumprimento das profecias de Fátima sobre a conversão da Rússia. Mas o terceiro segredo ainda estava trancado. E então chegou o ano 2000,
o grande jubileu, o ano que marcava 2000 anos desde o nascimento de Cristo. João Paulo II, agora velho e doente, decidiu que era hora. Ele convocou o cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que mais tarde se tornaria Papa Bento XVI, e o cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado. E disse a eles: vamos revelar o terceiro segredo. O mundo precisa saber. A data foi escolhida, 13 de maio de 2000, exatamente 83 anos após a primeira aparição, exatamente 19 anos após o atentado. João Paulo II viajou pessoalmente a Fátima. Ele estava fraco, curvado pela doença de Parkinson, mas ele queria estar lá, queria agradecer pessoalmente à Virgem que tinha salvado sua vida e queria estar presente quando o segredo finalmente fosse revelado. Centenas de milhares de peregrinos se reuniram em Fátima. Câmeras de TV do mundo inteiro estavam lá, jornalistas de dezenas de países, todos esperando. E então, após a missa, o cardeal Sodano subiu ao altar. Ele segurava um papel e começou a falar. O que ele disse naquele dia mudaria tudo, mas também deixaria muitas perguntas sem resposta. Porque a revelação do terceiro segredo não foi o fim da história. Foi apenas o começo de um novo mistério. 13 de maio de 2000, Fátima. O cardeal Ângelo Sodano estava diante do mundo. Ele segurava um papel e começou a falar. Queridos irmãos e irmãs, ele disse, o Santo Padre me autorizou a fazer um anúncio a vocês. Como sabem, o Papa João Paulo II veio a Fátima para beatificar os 2 pastorinhos. Ele deseja também dar ao povo de Deus um presente, a publicação da terceira parte do segredo de Fátima. Um silêncio absoluto tomou conta da multidão. Câmeras focaram no cardeal. O mundo inteiro estava assistindo. Sodano continuou. Ele explicou que o terceiro segredo era uma visão profética, simbólica, que falava sobre o sofrimento da igreja no século XX. E então ele revelou o conteúdo. O terceiro segredo descrevia uma visão que as 3 crianças tiveram em 1917. Elas viram um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. A espada emitia chamas que pareciam incendiar o mundo. Mas as chamas se apagavam ao tocar o esplendor que Nossa Senhora irradiava de sua mão direita. O anjo gritava com voz forte: penitência, penitência, penitência. Então as crianças viram uma visão terrível. Elas viram um bispo vestido de branco. Elas tinham a impressão de que era o Papa. Esse bispo caminhava por uma cidade meio em ruínas, tremendo, aflito, rezando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Ele chegava ao topo de uma montanha. Ao pé de uma grande cruz de troncos toscos, ele se ajoelhava. E então, um grupo de soldados disparava tiros e flechas contra ele. O bispo caía morto. Outros bispos, sacerdotes, religiosos e leigos também eram mortos da mesma forma. 2 anjos recolhiam o sangue dos mártires e regavam com ele as almas que se aproximavam de Deus. Essa era a visão. Esse era o terceiro segredo de Fátima. Quando Sodano terminou de ler, a multidão ficou em silêncio. Não era o fim do mundo. Não era uma apostasia massiva. Não era a identidade do anticristo. Era uma visão sobre o sofrimento da igreja, sobre perseguição, sobre mártires e sobre um papa que seria atacado. João Paulo II, sentado no altar, ouvia tudo com os olhos fechados. Ele sabia. Aquele papa vestido de branco era ele. O atentado de 13 de maio de 1981 era o cumprimento daquela profecia. Mas havia algo que intrigava muitos. Na visão, o papa morria. João Paulo II não morreu. Ele sobreviveu. Como explicar isso? O cardeal Ratzinger, que estava presente, explicaria depois. A intercessão de Nossa Senhora mudou o curso dos eventos. O Papa deveria ter morrido, mas Maria intercedeu. A bala que deveria matá-lo foi desviada por uma mão materna. Era uma interpretação poderosa.
A profecia se cumpriu, mas a misericórdia de Deus e a intercessão de Maria mudaram o desfecho. Mas nem todos ficaram satisfeitos. Quando o Vaticano publicou oficialmente o documento completo do terceiro segredo, em 26 de junho de 2000, muitos católicos ficaram desapontados. É só isso? Perguntavam. Por que guardar isso por 83 anos? Por que João 20:13 ficou tão perturbado? Por que Paulo VI disse que não mudava nada? Teorias começaram a surgir de que o Vaticano não tinha revelado tudo, que havia uma quarta parte do segredo, que as palavras exatas da Virgem Maria não tinham sido divulgadas, que o que foi revelado era apenas a visão, mas não a interpretação completa que a Virgem teria dado. Alguns apontavam para o fato de que Lúcia tinha escrito o segredo em 4 páginas. Mas o que foi publicado tinha apenas uma página de texto da visão. Onde estavam as outras 3 páginas? O Vaticano respondeu que as outras páginas continham as instruções sobre quando abrir o envelope e alguns comentários pessoais de Lúcia, nada mais. Mas a polêmica continuou. Em 2001, um jornalista italiano chamado Antonio Sotti publicou um livro explosivo chamado O Quarto Segredo de Fátima. Ele argumentava, com documentos e testemunhos, que havia sim uma parte do segredo que não foi revelada. Uma parte que falava sobre uma crise profunda dentro da igreja, sobre perda de fé, sobre confusão doutrinária. Sotti citava uma entrevista que o cardeal Ratzinger tinha dado em 1984, onde ele dizia que o terceiro segredo tratava dos perigos que ameaçam a fé e a vida do cristão, e, portanto, do mundo. Isso parecia ir além de um atentado contra o Papa. Outros teólogos apontavam para declarações da própria irmã Lúcia. Em 1957, ela tinha dito ao padre Fuentes: "A Virgem está muito triste porque ninguém deu importância à sua mensagem. Os bons estão caminhando por um caminho estreito e os maus por um caminho largo que os leva direto para a destruição." Isso sugeria que o segredo tinha implicações muito mais amplas do que apenas um atentado. Mas o Vaticano manteve sua posição. O que foi revelado em 2000 era o terceiro segredo completo. Não havia nada mais. Irmã Lúcia, que ainda estava viva, foi consultada. Ela confirmou que sim, o que foi publicado era o segredo completo. Ela escreveu uma carta ao Papa João Paulo II em 2001 dizendo: "Tudo foi revelado, não há mais nada a dizer." Mas mesmo assim, dúvidas permaneceram. Lúcia morreu em 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos. Ela levou para o túmulo qualquer outro detalhe que pudesse existir. 3 meses depois, em 2 de abril de 2005, João Paulo II também morreu. Os 2 protagonistas da história de Fátima tinham partido. E com eles, talvez, os últimos segredos. Mas a história de Fátima não terminou. Na verdade, ela continua até hoje. Porque Fátima não é apenas sobre segredos e profecias. É sobre uma mensagem. Uma mensagem que a Virgem Maria deu ao mundo em 1917 e que continua relevante hoje. Qual é essa mensagem? Penitência, conversão, oração, especialmente a oração do Rosário. A Virgem pediu às crianças que rezassem o terço todos os dias, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Ela pediu que as pessoas se afastassem do pecado, que fizessem sacrifícios, que oferecessem seus sofrimentos pela salvação das almas. Parece uma mensagem simples, quase antiquada para os ouvidos modernos, mas é uma mensagem profundamente necessária. Porque o mundo de 2025 não é muito diferente do mundo de 1917. Guerras continuam, violência continua, injustiça continua, e a humanidade continua se afastando de Deus. A mensagem de Fátima é um chamado urgente para que a humanidade volte para Deus antes que seja tarde demais. E os sinais que a Virgem deu em Fátima continuam a nos lembrar disso. O milagre do sol
testemunhado por 70 mil pessoas, permanece inexplicável. Cientistas tentaram explicar como um fenômeno atmosférico, uma ilusão óptica coletiva, um evento psicológico de massa, mas nenhuma explicação satisfaz completamente. Como explicar que as roupas encharcadas de 70 mil pessoas secaram instantaneamente? Como explicar que jornais seculares e até anticlericais da época documentaram o evento? Como explicar que pessoas a quilômetros de distância também viram o fenômeno? Os corpos incorruptos de Francisco e Jacinta também permanecem como sinais. Quando foram exumados décadas após suas mortes, seus corpos estavam intactos, um fenômeno associado a santos na tradição católica. E as profecias cumpridas. A Segunda Guerra Mundial, o comunismo na Rússia, o atentado ao Papa, tudo se cumpriu exatamente como a Virgem tinha dito. Fátima não é apenas uma história do passado, é uma história viva, que continua a falar conosco hoje. Milhões de peregrinos visitam Fátima todos os anos. Eles vêm de todos os cantos do mundo. Católicos fervorosos, curiosos céticos, pessoas em busca de cura, pessoas em busca de paz, pessoas em busca de respostas, e muitos encontram. Há milhares de relatos de curas milagrosas em Fátima, de conversões profundas, de vidas transformadas. Porque no final, Fátima não é sobre mistérios e segredos, é sobre esperança. É sobre a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, Deus não nos abandona. Que Maria, nossa Mãe Celestial, intercede por nós. Que há um plano, que há um propósito, que há salvação. A mensagem que 3 crianças camponesas receberam em 1917 atravessou guerras mundiais, revoluções, mudanças culturais, avanços tecnológicos e continua relevante, porque a natureza humana não muda, nossos medos não mudam, nossas dúvidas não mudam, nossa necessidade de Deus não muda, e Fátima nos lembra disso. Então, o que devemos fazer com essa história? Como devemos responder? A resposta está nas próprias palavras da Virgem Maria às 3 crianças. Rezem, façam penitência, convertam-se, ofereçam sacrifícios pela conversão dos pecadores. Pode parecer simples, mas é profundo, porque no final, a salvação do mundo não virá de políticos, de exércitos, de tecnologias ou de ideologias. Virá da conversão de corações, da volta para Deus, da oração sincera, do amor verdadeiro. E essa é a mensagem de Fátima, uma mensagem que ecoou em 1917, que foi guardada em segredo por décadas, que foi revelada em 2000, e que continua a ecoar hoje, em 2025, chamando cada um de nós para uma vida de fé mais profunda. O terceiro segredo de Fátima não era sobre o fim do mundo, era sobre o sofrimento da igreja, sobre perseguição, sobre mártires, sobre um papa que seria atacado, mas sobreviveria pela intercessão de Maria. Mas talvez o verdadeiro segredo de Fátima seja este, que Deus nos ama, que Maria intercede por nós, que há esperança, que há salvação e que nunca é tarde demais para voltar para casa. As 3 crianças de Fátima entenderam isso. Francisco e Jacinta ofereceram suas vidas. Lúcia dedicou toda a sua existência a espalhar a mensagem. João Paulo II atribuiu sua sobrevivência à Virgem de Fátima. E agora essa história chega até você. O que você vai fazer com ela? Vai ignorar? Vai duvidar? Ou vai permitir que ela toque seu coração? Porque no final, Fátima não é apenas uma história sobre o passado. É um convite para o presente. Um convite para a fé. Um convite para a conversão. Um convite para a esperança. E esse convite está aberto para todos, católicos ou não, crentes ou céticos. Porque a mensagem de amor de uma mãe para seus filhos não conhece fronteiras. Esta foi a história do terceiro segredo de Fátima. Uma história de mistério, fé e esperança que atravessou um século e continua a tocar corações até hoje.
Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões. E se você quiser conhecer mais histórias extraordinárias de fé, se inscreva no canal Católicos Histórias de Fé, porque há muito mais para descobrir. Muitos mais santos, muitas mais aparições, muitas mais histórias que vão inspirar, desafiar e transformar sua vida. Até a próxima história. Que Deus abençoe você e que Nossa Senhora de Fátima interceda por todos nós.